E aí galera, belezinha? Tranquilo? Professor Dalmo Azevedo de volta, estamos aí na área, salvo engano, o sexto vídeo. Vamos iniciar um trabalho agora para falar sobre as matrizes curriculares do ensino. Nesse primeiro vídeo eu queria trabalhar com você apenas a questão dos currículos gerais, de uma forma geral, né? O regramento de currículos dentro da educação básica, necessariamente. Depois a gente vai fazer vídeos específicos para o ensino, para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, beleza? Então esse primeiro vídeo agora, a gente vai começar no artigo 26 da LDB. Se você quiser me acompanhar, fica à vontade. Você sabe que vai ter aí o artigo na sua tela, mas se quiser fazer alguma anotação, o artigo 26 da LDB começa falando sobre as regras curriculares gerais, beleza? Então vamos começar o nosso trabalho agora, dando uma lidinha no artigo 26, para você ver onde a gente quer chegar. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Vem comigo, amigão. Olha só, você lembra que a gente está desde o começo estudando, falando sobre isso. O nosso Brasil é muito grande, né? Aquela historinha babaca que a gente tem em proporções continentais. Isso é uma realidade. Então, nós temos várias culturas distintas, várias regionalidades específicas, né? Então, o tempo todo a LDB, a Constituição Federal também fez isso, ela deu aquela liberdade, e aliás, ela até determinou que essas culturas fossem respeitadas e fossem incluídas no sistema curricular, fossem incluídas nas matérias de estudo. O que esse artigo 26 começa dizendo é o seguinte: a grade curricular, o sistema curricular, ele vai ser dividido em dois momentos. Existe a base nacional comum. O que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui aquelas disciplinas, aqueles estudos que devem ser determinados em qualquer instituição de ensino. Tá? Então, independentemente de regionalidade, de posição, de região, de encontro, não importa, de cultura, de situação, isso vai ser estudado por todo mundo. E ele diz que existe a possibilidade, aliás, possibilidade obrigatória num caso específico, da parte diversificada do currículo, que aqui é aquela condição em que você vai acrescentar disciplinas específicas. Lembra do vídeo anterior que a gente estava falando sobre, por exemplo, o ensino na área rural, né? Que ele dizia que a grade curricular, ela tem que, inclusive o sistema de horários, ela tem que se adequar àquelas disciplinas que também vão ajudar no desenvolvimento do educando na área rural. Então, isso entraria na parte o quê? Diversificada. Você pegar aquela regionalidade, aquela condição e você oferecer uma disciplina especificamente determinada para aquele tipo de estudo. Tá? Então, a gente viu isso e aqui a gente vai só corroborar essa informação. O sistema curricular ele vai ser dividido em dois momentos, base nacional comum e a parte diversificada. Quem são esses caras? Você vai me ajudar a identificar. Nós vamos fazer uma leitura, artigos primeiro até o último que a gente tiver para ir, nós vamos fazer uma leitura artigo por artigo, parágrafo por parágrafo do artigo 26, perdão, e a partir daí você vai encontrar comigo a montagem disso daqui, beleza? Então vamos nessa, iniciando o que seria a base nacional comum. Parágrafo primeiro. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, caput, para quem não lembra, é a cabeça do artigo, né? Obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, olha só, tudo começa com a língua portuguesa. E você vai ter na base curricular nacional, obrigatoriamente, a matemática. Aí ele vai falar para você do conhecimento, né, do mundo físico e natural, situação das condições social e política, especialmente do Brasil. Vamos nessa, vamos começar a trabalhar esses caras aqui de uma forma bem tranquila. Tudo começa pela língua portuguesa. Lembre-se que a Constituição Federal determina que, isso a gente também vai ver na LDB, mas a Constituição Federal ela mesmo determinou que até nas áreas indígenas de instituições de ensino, né, de atuação da instituição pública de ensino, até nessa situação, até nessa região, a língua portuguesa é a língua principal do ensino, não é a língua materna daquela comunidade indígena. É a língua portuguesa. Só que, ele mesmo diz, na parte diversificada, na parte não específica do currículo, vão ser incluídas matérias voltadas para o estudo da língua materna, para o estudo da cultura materna e das condições daquela comunidade indígena. Então lembre-se que a língua portuguesa ela é em posição de estudo a todas as instituições de ensino, inclusive em áreas indígenas, beleza? A língua materna vai estar na situação, mas não é a língua principal. A matemática, todo mundo já sabe, não temos o que falar.
Quando ele fala em conhecimentos do mundo físico e natural, ele está falando das ciências, no caso do ensino fundamental, né? Ele está falando da física, química e biologia, no caso do ensino médio. E até mesmo o fundamental, que o pessoal gosta de chamar de fundamental 2, né? Quando você começa a separar. Então note que a LDB ela não vai chamar de ciências, de física, química, biologia, não. Ela vai chamar de conhecimento do mundo natural, físico e natural. Tá? Assim como ela faz com conhecimento social e político, da situação social e política, especialmente do Brasil, que nada mais é do que geografia e história, necessariamente. Lembrando que história aqui, ela é dividida em história do Brasil e história do mundo. Só que a história do Brasil, obviamente, vai ter uma importância muito maior. Aliás, uma coisa interessante, esse sistema do estudo da história, inclusive com a história africana, inclusive colocando as matrizes europeias no nosso estudo, você vai ler comigo, você vai chegar lá. Tá? Então, tudo começa por aqui. Tá? A Base Nacional Comum tem essas 4 gamas de disciplina, né? Não só 4 disciplinas, nós temos essas 4 classificações disciplinares que são obrigatórias. Continua lendo, parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Então, você já percebeu, se faz parte do obrigatório, arte também estará na Base Nacional Curricular Comum. E entenda, ele fala nos diversos níveis da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, em todos os pontos você vai encontrar estudo das artes, tá? E preferencialmente, como ele falou, para a expressividade da cultura, da regionalidade que estiver adequada àquela instituição de ensino, que tiver colocado aquela instituição. Então, artes, mais um. Continua, parágrafo 3º, vamos montar isso. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, de novo, é componente curricular obrigatório da educação básica. Então vem comigo. Nós vamos colocar aqui também a educação física. Metade do mundo, se você for que nem eu, deve lembrar das aulas de educação física. A vontade que você tinha de não ir, pelo menos eu, você deve ser esportista, jogava bola, futebol, basquete. Eu não era muito fã, porque eu sempre fui nerd, né, usava óculos na época, e magrelão, com habilidades miseráveis para o esporte. E quando eu falo para o esporte, eu não estou falando do futebol, eu estou falando do esporte em geral, em sua totalidade. E você sabe que quando você estuda educação física, você não estuda educação física, né? Educação física no colégio para a gente é jogar basquete. O certo seria você estudar realmente educação física. Meus professores, alguns estavam lá, né, ensinando a história do basquete, a história do handball, regras. E isso é educação física no início. O problema é que a gente acha que educação física é ir para a quadra jogar futebol, né? Mas pelo menos uma coisa eu tive de bom na minha vida, eu joguei handball. Eu era jogador de handball, era goleiro de handball. E nós fomos campeões, inclusive, de um torneio interno lá do nosso colégio, e que eu tomei um gol só. Você imagina um torneio de handball e que o goleiro toma um gol só? Porque meus zagueiros eram Carlos Alberto e Paulo, 2 seres humanos que hoje pesam bem mais de 100 quilos e tem um pouco mais de 2... Se bem que o Paulo tem mais de 2 metros e o Carlos está perto disso. Abraço para os dois. Então era impossível eu tomar tanto gol, né? Eu tomei um gol porque eu era ruim mesmo. Mas jogava bem basquete também, tá? Mas a educação física você sabe que não é necessariamente o estudo, né? Não é necessariamente a condição de você ficar jogando futebolzinho. Educação física é muito mais do que isso. Só que olha o que ele fala. A educação física é obrigatória para todos. Porém, ele diz que existe uma facultatividade. E ele vai determinar a educação física. Talvez esteja um pouquinho ruim, que está bem aqui abaixo do quadro, mas dá para você entrar que é facultativo ao aluno 1, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, maior ou igual a 6 horas de trabalho. Então, aquele cara que já trabalha e que trabalha pelo menos 6 horas diárias, ele estará dispensado da obrigação de realizar atividade da educação física. Segundo inciso, maior de 30 anos de idade. Então, o cara tem que ter mais de 30 aninhos de idade. Esse está livre, leve e solto. Essa foto da pessoa também, né? O cara está com mais de 30 anos, aquele monte de moleque de 12 anos jogando bola e querer se meter no meio. Acho que vai pegar mal. Inciso terceiro, que estiver prestando serviço militar inicial ou em que situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Porque o serviço militar obrigatório é a conscrição, aqueles 18 aninhos que o trouxa tem que se alistar. Trouxa que eu falo com todo respeito, porque a mulher não faz essas paradas, né? Depois que é direitos iguais. E, ó o machista,
esse cara, ele está no serviço militar obrigatório, então, obviamente, lá no quartel, quando ele for servir, ele já vai fazer educação física, então ele não precisa fazer mais. E existe esse outro ponto. Se você tiver uma carreira policial, uma carreira penitenciária, que também te faça desenvolver atividades físicas internas, você também está dispensado da educação física. Beleza? Inciso 4º. Amparado pelo Decreto-Lei número 1044 de 2003. Aliás, desculpa, de 69, né, que trouxe em 2013. Até porque Decreto-Lei desde 1988 não pode mais ser editado no Brasil, graças a Deus. O que esse Decreto-Lei fala? Dos portadores de deficiências ou necessidades especiais. Então, se aquele cara tem algum problema de saúde, alguma condição que não o permite realizar a atividade, e não só deficientes, né? Eu vou entrar de novo nessa seara que eu não estou muito preocupado com o termo usado, não. Mas aquela pessoa que tem uma condição de saúde que ela não pode se expor em tanta atividade, que isso pode acabar causando algum problema para ela. Tá? E o inciso 5º vai falar aquele que possua prole, aquele que tenha engravidado, ou como diriam lá no Rio de Janeiro, aquele que lançou um boneco na menina. Vocês devem estar pensando, porra, lançar um, né? Ai, larguei um boneco na garota. Lá em Niterói, estado do Rio de Janeiro, é muito comum o povo carinhoso. Aí o pessoal de Niterói fica assim, não, a gente é tudo educado, porra nenhuma. Vai para São Gonçalo ali, que o pessoal acha que é Niterói, o pessoal nasce em São Gonçalo, tem vergonha de falar que nasceu em Niterói. Todo mundo fala que embonecou não sei quem, largou boneco em alguém. Então, se você largar um boneco em alguém, você tem uma prole. As mulheres devem estar todas horrorizadas nessa hora, né? Meu Deus, largou um boneco, vê se pode. Faz parte, querido. Quando você fala em prole, você fala em, né, filharada, né? Quando a mulher emprenha. Isso é pior ainda, né? Já escutei gente falar isso, emprenhei minha namorada. Então, não fica triste com largar boneco, não. Tá? Beleza? Então, continuando aqui, parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente de matrizes indígena, africana e europeia. Eu só peço atenção para você vê que no teu material vai estar sublinhado em negrito. Porque essa matriz europeia foi acrescentada há pouco tempo. Então, essa alteração de falar matrizes não só indígenas, mas africanas e europeias, essas mudanças, elas são bem recentes. Então, para a sua banca querer cobrar de você é tranquilo, porque você, pô, história do Brasil, vai falar do Brasil. Não, ele vai trazer a condição em si, o quanto que a história europeia nos influencia. Até pela participação que nós tivemos, Portugal e Holanda, né, toda a nossa relação com a escravidão e por aí vai. Então, assim, é um ponto interessante que ele vai falar dessas matrizes, dessa forma de funcionamento e acrescentou esse povo. É só uma questão de preocupação por ser novidade. Parágrafo 5º. Beleza. Na parte diversificada, vamos começar a montar isso. Será incluído obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. O que vai ter a parte diversificada? Vai ter disciplina que seja diretamente relacionada à regionalidade ou à cultura regional, disciplinas que respeitem e que prevaleçam o interesse em relação à condição cultural e regional. Só que ele chega e fala que a partir da 5ª série, que você vai entender atualmente como 6º ano do ensino fundamental, lembre-se que alterou há pouco tempo, né? Se você está tão velho assim, atualize-se, porque eu também estava até um tempo atrás, eu levei 2 anos para aprender isso, apesar que foi pouco tempo. Quando você fala em 5ª série é o 6º ano, que o CA virou o 1º ano, na verdade, né? Então, a parte diversificada tem obrigação de acrescentar uma língua estrangeira. E olha o que ele fala, língua estrangeira moderna, tá? Você não vai estudar iorubá, você não vai estudar hebraico, aramaico, com todo respeito ao pessoal da hebraica, entendeu? Todo respeito ao povo judeu, mas você não vai ficar estudando línguas ultrapassadas ou que são utilizadas apenas em situações específicas. Você também não vai aprender a língua do P, tá, meninas? A língua estrangeira moderna que ele fala aqui é qualquer uma que seja utilizada para qualquer condição futura profissional, né? E de relações até de viagem, quem sabe Deus te permita isso. Então, olha bem, a partir da 5ª série, do 6º ano, você tem obrigação de acrescentar uma língua estrangeira moderna, que a LDB não fala qual é, vai ficar a cargo da comunidade escolar definir. Só que ele fala, dentro das possibilidades, também não é chegar e falar, vamos ensinar mandarim. Porra, tem alguém que ensina isso aqui na região? Às vezes a região não tem como fazer, então vamos ensinar inglês básico mesmo, que é melhor.
Né? Então, não é que seja língua inglesa e língua espanhola, é língua estrangeira moderna, pode ser o alemão. Eu sou aqui de Blumenau, aqui em Blumenau você tem muitas escolas bilíngues, português e alemão, o inglês que se... Né? Então, assim, isso depende muito da condição também escolar. Também não é chegar e falar tem que ser e será, do verbo vambora e faz isso. Vou botar russo. Deus que me perdoe. Né? Russo é legal, o cara tá feliz, ele parece que tá te dando um esporro. Essa é a situação da matriz já organizada, mas tem mais algumas coisas para a gente ver. Então entenda, a base comum, ela traz todas essas disposições. Eu falei igual o Pelé, né? Então entende. Então assim, imita mal, né? Essas condições todas você vai encontrar na base comum. Na parte diversificada fica a cargo da comunidade escolar. Só não pode esquecer que da quinta série, do sexto ano do ensino fundamental para Friends, para você ver como é que o meu inglês é bom, dali para Friends, você tem a obrigação de acrescentar uma língua estrangeira moderna. Continua a leitura comigo, por favor, parágrafo 6º. A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Que componente é esse? Artes. O componente curricular que ele fala é artes. A música, ela é conteúdo obrigatório dentro de artes, mas não é exclusivo. Por que isso? Eu posso utilizar a música no ensino da língua portuguesa, eu posso utilizar a música no ensino da matemática e outras disciplinas. Né? Eu posso utilizar a música acrescida a qualquer, né, em união com qualquer uma dessas disciplinas complementares. Inclusive, eu posso utilizar a música com a língua estrangeira, não tem problema. A questão é, a música é obrigatória dentro das artes, tem que andar junto. Agora, eu posso aproveitar e utilizar o componente de música, o estudo da música, dentro dos outros componentes da matriz curricular. Deu para entender? Então, por isso que ele diz, é conteúdo obrigatório das artes, mas não é exclusivo das artes. Outros professores, até pelaquela questão da liberdade. Parágrafo 7º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir princípios de proteção e defesa civil e educação ambiental de forma integrada. É importante você notar só uma coisa. Eu não vou colocar aqui na Base Nacional Comum o estudo dos princípios de proteção, de segurança, meio ambiente, né, meio ambiental, ia ficar ótimo. Eu não vou colocar nada desses caras, por quê? Eu queria que você se ligasse que ele fala que isso é para o ensino fundamental e médio, não é para a educação básica. Então, na educação infantil, você não vai ensinar a criança, né, o meio ambiente e tal, você não vai conseguir fazer muita coisa ali. Então, na educação do ensino fundamental, que é 6 anos de idade para Friends, né, o meu inglês é maravilhoso. De 6 anos de idade para frente, você tem que colocar esse tipo de estudo. Então, só para chamar a atenção nesse parágrafo, é que ele não faz parte do currículo integral, do currículo completo, porque ele não é obrigatório na educação infantil. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional, que sofrimento, né? Aí vem um que gosta do filme nacional e reclama. Constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Você sabe, ele está dizendo que além do currículo normal, você vai ter pelo menos por mês uma exibição de uma produção nacional. Pode ser uma produção documentária, produção filme de ação, pode ser uma comédia do Fábio Porchat, que está em todo lugar, só falta isso, o Fábio Porchat em sala de aula também, para acabar com a vida. Mas o interessante é você entender que ele faz, primeiro, a exibição de filmes é complementar à matriz original, ele não é integrada, é complementar. Segunda coisa, mensalmente tem que ser exibido o filme de produção brasileira, ou seja, sofrimento garantido. Terceira coisa, mínimo de 2 horas por mês. Então, pelo menos um filme aí com a Fernanda Montenegro e mais uma passagem no Porta dos Fundos do YouTube tem que ser apresentado para você, somando aí 2 horas mensais. Próximo parágrafo. Conteúdos relativos a direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput desse artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Você percebe que esses dois componentes, agora ele está falando de direitos humanos e prevenção, né, proteção da criança e do adolescente. O estudo do ECA. Ele fala que é um estudo transversal. O que significa isso? Que vai fazer parte do currículo natural. Então, assim, o problema é que essas duas alterações, meio ambiente, direitos humanos, proteção da criança e do adolescente e a condição de proteção
humana por si só, segurança, proteção civil, esses pontos todos foram acrescidos em 2014, aninho passadinho. Fiquei falar assim. Ano passado isso foi acrescentado na LDB, então entenda que isso é matéria nova. E toda banca que se preza adora novidade. Então esses 2 parágrafos aí, eles são bem atuais. E dê uma olhadinha neles. Lembrando que o ECA nós estudaremos, né, querido? Você, caso, aliás, nem todo mundo, a maioria das instituições que tem prova de magistério vai cobrar o ECA. Já havia algumas que não. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é importante também e será estudado integralmente. Ou melhor, integradamente, mas não integradamente de forma transversal. Bom, você entendeu. Vou te enrolar mais do que nunca, beleza? Próximo parágrafo. Ai, pai, que próximo? Não tem? Artigo 26A. Não é a linha? Ele mudou. Era o antigo artigo 26 que mudou de nome. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Você vê que em 2008 isso começou a fazer parte do currículo da história, da grade programática do estudo da história. Você falar sobre a cultura afro-brasileira e a cultura americana, tá bom, e a cultura africana. Então é uma também situação bem importante. Alguns acréscimos importantes são feitos, por exemplo, parágrafo 1º, em que fala para você. O conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos. Tá, beleza. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Sacou a jogada? A afro-brasileira e a história africana, ele tem que ser acrescentado em 3 momentos. O estudo da literatura, que faz parte do currículo da matriz de língua portuguesa, o estudo da educação artística, que faz parte do componente de arte, e o estudo da história do Brasil, né, e da história mundial quando se fala em cultura africana. Então entenda que esses componentes serão integrados durante todo o estudo do ensino, da educação, né, básica. Então, amigão, eles estão aqui no meio. Isso foi em 2008, uma alteração também interessante para nós, por exemplo, que estamos longe do colégio há muito tempo. Isso se torna até um assunto estranho para nós. A gente fica, pô, eu não lembro de ter feito isso. Realmente, foi em 2008. Eu me formei em 1999 para 2000, muita bela que eu tenho. Tá tranquilo, meu povo? Então, basicamente isso forma engano, sim, porque agora é só uma questão de lógica. A partir do próximo vídeo, vamos dar uma paradinha aqui, que eu fui olhar só o tempo ali para não ficar muito exagerado, tá, a condição. No próximo vídeo a gente fala especificamente da matriz curricular para a educação infantil. Tá beleza, amigão? Espero que tenha sido tranquilo. Vamos continuando aí, vai lá tomar uma aguinha, vai lá dar uma mijada. Se for homem, se for mulher, vai fazer xixi, tem diferença. E depois a gente volta. Um abraço.